A ilha de Qashm, no Estreito de Hormuz, não é apenas um pedaço de terra no mapa, mas um símbolo de controle sobre o gargalo da economia mundial, sobre a passagem por onde transita uma parte significativa do petróleo do planeta. Aqui estão baseadas as forças do CGRI e daqui eles controlam facilmente a navegação. Foi exatamente nesta ilha que os mísseis americanos atingiram. Em poucos minutos, o gigantesco complexo se transformou em metal e concreto carbonizados. O Irã não poderá mais usar esta ilha estratégica como uma alavanca de pressão sobre o mundo inteiro. O ataque a Qashm foi realizado sem sair das bases americanas na região. Com mísseis de alta precisão, destruíram a usina de dessalinização, a infraestrutura, as comunicações, o quartel-general e forçaram todos os militares a evacuar a ilha, que os iranianos chamavam de imprópria. Um posto avançado inexpugnável e uma barreira inabalável. Esta é uma guerra de um novo tipo. É uma guerra com novos métodos, novas armas e o uso de tecnologias nunca vistas antes. Quem não está por dentro já perdeu. Hoje vamos falar sobre algumas mudanças revolucionárias americanas na condução da guerra que garantiram aos Estados Unidos uma vitória impressionante em velocidade e magnitude sobre um país com 90 milhões de habitantes, aliás. Em vez de progredirem, seguiram pelo caminho da obscuridade. Então, a revolução na guerra. Primeiro vamos falar sobre os mísseis chamados PRSM. Um míssil que fez o impossível e enterrou as velhas regras para sempre. Um míssil balístico lançado do solo contra navios em movimento. Essa foi sua estreia em combate contra o Irã. Mostrou que os Estados Unidos estão reescrevendo as leis da guerra, e isso é só o começo. Durante a Operação Epic Fury, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, ocorreram várias estreias revolucionárias no uso de novas tecnologias e armamentos. Isso não é apenas uma evolução, mas verdadeiros avanços que mudam as regras do jogo moderno, especialmente no uso de sistemas terrestres contra a frota, drones kamikaze baratos e inteligência artificial. Aqui estão as principais novidades que realmente fizeram o que nunca havia sido feito antes em combate real, com base em declarações oficiais do CENTCOM, do Pentágono e da mídia militar. Primeiro, o primeiro uso em combate do Precision Strike Missile, aquilo que eu disse para vocês, PRSM, o novo míssil balístico do Exército dos Estados Unidos, esta é uma estreia histórica. Em um conflito real, o míssil é lançado a partir do HIMARS, tem alcance atualmente de até 500, mas no futuro até 1.000 quilômetros, e foi usado pela primeira vez para ataques profundos contra o Irã. O mais chocante é que os Estados Unidos usaram ela, ou uma variante dela, contra navios iranianos, tanto atracados nos portos quanto possivelmente em movimento. Mísseis balísticos lançados de terra contra navios no mar? Isso era impossível segundo as doutrinas antigas. Antes, esses alvos eram atingidos por aviação ou mísseis navais. Agora, lançadores móveis terrestres se tornaram assassinos de frotas. A distâncias enormes. Isso muda completamente a guerra naval e para sempre. Especialmente foi importante para a China perceber isso. Bem, sobre o Estreito de Taiwan. Vamos analisar isso em detalhes. É uma verdadeira revolução na guerra moderna. O segundo ponto é o primeiro uso em combate de sistemas de ataque não tripulados de baixo custo. Um nome longo e bonito, são drones kamikaze de ataque baratos. LUCAS, se usarmos a sigla, é uma cópia americana, uma adaptação do Shahed 136 iraniano, aquele mesmo que a Rússia usa como Geran. Geran, eles o chamam assim se não me engano, custa só $35 mil cada, pode ser lançado de navios, do solo, de aviões, de qualquer lugar. As forças especiais usaram em combate pela primeira vez contra o Irã. Isso é uma revolução na guerra de baixo custo. Os Estados Unidos agora usam em massa drones descartáveis baratos para suprimir a defesa aérea, atacar infraestrutura e realizar enxames de ataques. Que ironia! Armas copiadas do Irã foram voltadas contra o próprio Irã. Isso reduz drasticamente os custos da guerra e a torna de alta tecnologia mais barata. Vamos falar sobre isso também em alguns minutos. Isso é muito empolgante para nós e para a Ucrânia. Terceiro, o uso amplo e o primeiro em tal escala de inteligência artificial avançada para processamento de dados.
objetivos, orientações e tomada de decisões. O almirante Brad Cooper confirmou: nossos combatentes usam uma variedade de ferramentas avançadas de IA. Esses sistemas nos ajudam a filtrar enormes volumes de dados em segundos, para que nossos comandantes possam eliminar o ruído desnecessário e tomar decisões mais inteligentes, mais rápido. Mais rápido que o inimigo reage, o que é muito importante. As pessoas sempre decidirão o que atirar, o que não atirar e quando. Mas as ferramentas avançadas de IA são capazes de transformar processos que antes levavam horas, às vezes até dias, em segundos. Primeira vez que IA atua assim numa guerra em grande escala, da análise de inteligência ao auxílio na definição de alvos. Bem, a definição de alvos. As pessoas ainda tomam as decisões finais, mas a velocidade e a precisão aumentaram radicalmente. Alguns chamam isso de a primeira verdadeira guerra da inteligência artificial. Isso dá uma vantagem na supressão dos ataques de mísseis e drones iranianos. Aliás, o número desses ataques caiu de 80% a 90%. E eu acho que isso é o mais interessante de tudo o que estou contando para vocês. Daqui a pouco vou dar detalhes impressionantes. E o quarto ponto sobre o qual vou falar é o avanço chamado avanço do F-35, bem, aviões, certo? Em um combate real em grande escala, o F-35 primeiro israelense, por QI, porque os israelenses o modernizam quando compram, abateu um Yak-130 iraniano. Mas como ele o abateu? Ou seja, o F-35 se mostrou um caça stealth dominante. Não é uma arma nova, mas é a primeira vez que é usada amplamente contra um adversário sério com defesa antiaérea ativa. Outra coisa são os ataques em massa. Mais de 5.500 alvos nos primeiros dias. Destruição completa da classe de navios iranianos Soleimani. O uso da força espacial para coordenação. Satélites. Mas o mais revolucionário foi o primeiro, justamente o que mencionei acima. Tudo isso junto mostra como os Estados Unidos rapidamente adaptam novas armas para o combate real. Reescrevendo as regras, mísseis terrestres afundam a frota, drones baratos substituem mísseis de cruzeiro caros, e a inteligência artificial acelera a guerra. E agora, como prometi, um pouco mais a fundo sobre todos esses aspectos novos e revolucionários da guerra no Irã. Isso não deveria ter sido possível. Os Estados Unidos acabaram de fazer algo com seus lançadores HIMARS, para o qual esses sistemas não foram projetados. A frota iraniana sentiu plenamente o poder desse golpe histórico. Este é um sinal direcionado ao Irã, assim como ao resto do mundo. O exército americano é capaz de fazer coisas que nenhum outro exército do mundo jamais fez. O que acabamos de ver foi o afundamento de navios iranianos usando mísseis balísticos lançados de terra. The War Zone traz os detalhes. No dia 10 de março, eles informaram que os Estados Unidos estão usando seus sistemas de foguetes de artilharia altamente móveis HIMARS junto com mísseis de longo alcance contra o Irã. Isso por si só não é novidade. O HIMARS é uma escolha natural para combater o Irã, até porque o regime tem muitos alvos fixos em terra. Os Estados Unidos podem atacar alguns desses alvos? Os mísseis do HIMARS são bem adequados para esses objetivos, então tudo faz sentido. Mas dissemos que aqui há um feito histórico inédito. Esse feito inédito está relacionado a outro tipo de míssil que o HIMARS lança contra o Irã. Precision Strike Missile. Este é um míssil totalmente novo, que fez sua estreia oficial em combate contra o Irã. E assim surge a pergunta: será que os Estados Unidos desenvolveram uma versão antinável desse míssil? Por que essa pergunta surge? Agora vamos explicar ao analisar esse ataque histórico dos Estados Unidos. De acordo com o The Defense Post, esse tipo de míssil dá aos Estados Unidos a capacidade de atingir rapidamente alvos temporários e urgentes usando lançadores móveis terrestres como o HIMARS, que já estão em posições de combate. Os Estados Unidos possuem diversas bases perto do Irã, tornando praticamente certa a presença de HIMARS nelas. Tudo o que era necessário era entregar um míssil de 800 quilos lá, e o Irã se tornou alvo desse novo brinquedo balístico. Outra conta Intel Observer mostrou um vídeo do lançamento desse tipo de míssil a partir da base do Bahrein e observou que, pelo menos de lá, os Estados Unidos estão disparando esses mísseis. O Bahrein está ao alcance do Irã.
Mas o mais importante é que qualquer míssil lançado de uma base americana nesse país precisa cruzar o Golfo Pérsico. E foi isso que vimos. Talvez nem tenha havido cruzamento, em vez de atingir o território iraniano, atingiram um navio. É exatamente isso o impossível, exatamente esse impossível que acompanha a estreia mundial do PRSM. Agora, sobre os drones da Ucrânia. As tecnologias desenvolvidas na Ucrânia, especialmente os drones de ataque baratos e drones FPV, além dos drones marítimos interceptadores, estão começando a ser ativamente integradas à produção americana. A Ucrânia se tornou um verdadeiro campo de testes para inovações na guerra com drones, e agora esses avanços estão passando para as mãos dos Estados Unidos por meio de licenças, aquisições e investimentos diretos. Um dos casos mais notórios é o dos filhos de Donald Trump, Don Jr. e Eric, que investiram na empresa Powers. Principais fatos até março de 2026: a Powers Corporation, uma startup de West Palm Beach, Flórida, fundada por veteranos das Forças Especiais dos Estados Unidos em 2025, fabrica drones aéreos e marítimos, inclusive comerciais, mas está rapidamente migrando para o setor militar. Eles já adquiriram várias pequenas empresas e pretendem produzir dezenas de milhares de unidades mensais. O que surgiu nas trincheiras será exportado para a OTAN, Israel e o mundo. O almirante Brad Cooper, que é o comandante do CENTCOM, o Comando Central dos Estados Unidos, fez a seguinte declaração: a guerra com o Irã foi o primeiro grande caso em que a inteligência artificial saiu do laboratório para o campo de batalha em tempo real, em grande escala, acelerando radicalmente as operações e neutralizando as ameaças iranianas. É impossível compreender isso. É como lutar contra alguém que se move 10 vezes mais rápido do que você. Tenho muito orgulho do meu país, não porque matamos mais rápido ou atiramos com mais precisão do que os outros, mas porque atingimos apenas alvos militares e pessoas horríveis que acabaram de matar. 35 mil civis no Irã que oprimiam mulheres, todos os tipos de liberdade, que financiavam o terrorismo em todo o mundo e que estavam a caminho de criar armas com as quais eles chantageariam, já começaram a chantagear o mundo inteiro. Se você quer ficar por dentro de todos os detalhes recentes desta guerra, das novas tecnologias revolucionárias e de como o mundo está mudando, não deixe de clicar no sininho, agora mesmo. Isso permite que o YouTube te notifique sobre novos vídeos, evitando que perca algo, especialmente atualizações do Irã e região. Sim. Então clique no sininho e, claro, não se esqueça de se inscrever antes de clicar no sininho. Se ainda não fez isso, essa é a única maneira de receber notificações instantâneas sobre a continuação do assunto. E para concluir, vamos tentar ser otimistas, como realmente somos. Eu realmente espero que, como resultado de todas essas ações de Israel e dos Estados Unidos da América no Irã, o regime opressor deles caia. E o Irã poderá retornar à grandeza de sua antiga civilização, sem chantagem nuclear, sem financiamento ao terrorismo, sem oprimir seu próprio povo. O Irã tem todas as chances de se tornar um parceiro próspero, pacífico e respeitado na região do Oriente Médio. Um povo livre, recursos abundantes, pessoas talentosas, essa é a base para um verdadeiro renascimento. Um mundo sem a ameaça iraniana será mais seguro para todos, e o próprio Irã será mais forte e mais feliz. Isso não é o fim, é o começo. Uma nova era de esperança para milhões de iranianos. E, na verdade, para todo o Oriente Médio. É só isso. É absolutamente maravilhoso que nossas mentes estejam funcionando nos Estados Unidos, em Israel. É absolutamente maravilhoso que estejamos criando novas tecnologias. E graças a Deus que sabemos usar essas tecnologias não só para fins pacíficos, mas também para fins militares. Porque, como ficou claro, não é possível construir a paz sem ter um porrete muito poderoso nas mãos. De preferência, é melhor que ele seja mais poderoso, mais pesado e se mova mais rápido do que o porrete daquele que não nos deixa viver. Até logo.